Oi, pra quem não me conhece, sou o Igor Mariano, pra quem me conhece também, e eu tô no Canadá. Eu já mostrei minha casa, minha faculdade, minha academia, os passeios que eu já fiz, e hoje eu vou falar sobre as pessoas que eu convivo, os canadenses. Primeiro de tudo, os canadenses são um mito. Por que eu falo isso? Porque quase todo mundo que eu conheço não nasceu aqui, ou então as pessoas que são nascidas aqui têm famílias que são estrangeiras, mas segundo a lógica nacional, você não precisa ser nascido no Canadá para ser canadense. Qual é o estereótipo canadense que eu conhecia, que eu acho que é o que todo mundo conhece também? Sei lá, aquele cara branco, loiro de olho azul, com camisa xadrez vermelha, um gorro de inverno, sei lá, neve pra caraca atrás e sei lá, alce, castor. Obviamente não preciso falar que como todo estereótipo, essa imagem em si não existe, mas não quer dizer que alguns dos estereótipos canadenses não sejam verdade. Vamos por tópicos. Primeiro, todo mundo fala que os canadenses são muito legais, às vezes legais até demais. Tipo How I Met Your Mother, que tem a Robin, que é super zoada pelo Barney porque ela é canadense. Enfim, é verdade, os canadenses eles são muito legais, não sei se chega a ser legais, se eles chegam a ser legais demais, mas eles são legais de uma forma diferente do Brasil, porque eles são muito simpáticos, eles vêm, se apresentam pra você como você é novo na cidade, etc. Eles puxam o assunto e mas é um jeito diferente de ser legal. Eu acho que deve sentir muita diferença de ser legal ou não quem é de países tipo Europa e Estados Unidos, que são muito fechados. Pro pessoal do Brasil, eu acho que os brasileiros são muito abertos também. Eu vim de Goiânia, um lugar em que todo mundo é super simpático. E então, canadenses são legais? São, mas eu acho que os brasileiros são mais legais que os canadenses, até porque eles são mais receptivos a, tipo, sei lá, te conheceu num dia, te convidou pra ir pra casa dele no outro, algo do tipo, enfim. Segundo tópico, os canadenses são zoados principalmente pelos Estados Unidos, porque teoricamente eles têm um sotaque meio estranho. Eu nunca tinha ouvido falar nisso até eu chegar aqui, mas reza a lenda que os canadenses, eles falam, em vez de falar about, eles falam about, e em vez de falar house, eles falam whose. Todos os canadenses ficam muito putos da vida quando você zoa eles falando que eles falam desse jeito. E realmente eu não vi nenhum canadense que tem esse sotaque, mas pelo que eu ouvi falar e pelo que me explicaram quando se defendiam que não tinha esse sotaque, etc., esse sotaque é mais da parte norte do Canadá, é a parte que fica realmente na neve com os alces, etc. Não estive lá ainda pra saber se é assim, mas o about, whose, youth, essas coisas, não, até agora, mito total. Mas uma diferença do inglês canadense pro inglês americano é que primeiro eles não falam soda, refrigerante pra eles é pop, e só o Canadá chama refrigerante pop. Então dizem que o jeito de se identificar se a pessoa é canadense, de primeira, é se ele fala pop, certeza que é canadense. Outra coisa é o center. Os americanos, eles escrevem center com R no final, e aqui eu sempre vi escrito center, eu não sabia com R no meio, e eu não sabia se isso era certo ou errado. Até que eu descobri que, na verdade, todas as línguas inglesas falam center com R no meio, exceto os americanos. Então, como a gente aprende inglês americano, né, normalmente a gente aprende o center com R no lugar errado. E se você conhecer um canadense, ele vai colocar o R no meio. Terceiro fato, os canadenses não sabem o sistema de 24 horas de cor. Então se você falar pra ele 17 horas, ele vai literalmente fazer contas pra saber. Eu tava com uma amiga no estacionamento público e como a gente foi no parquímetro, lá falava que ela podia usar o estacionamento até as 17 horas e 23 e tinha um outro amigo com a gente e ela e o cara começaram a literalmente contar nos dedos o que seria as 17 horas. E quando eu falei que 17 horas era 5 horas, assim, sem nem raciocinar, eles ficaram meio surpresos, tipo, como você sabe? E falei, gente, a gente usa esse sistema no Brasil, depois que você se acostuma é até meio óbvio, né? Tipo, outra coisa, os canadenses, isso é legal porque existe de verdade, eles falam e no final de todas as frases. Em Manaus as pessoas falam e em tom de brincadeira pra dizer que o que você falou antes não é verdade. Mas aqui o e tem outro sentido. É como se fosse um né. Tipo, o dia tá bonito hoje, é? Dia difícil, é? Ou sei lá, algo assim, como se fosse um né, um ens, enfim, algo do tipo. E eles realmente usam isso e é um e que eu não sei fazer exatamente igual. Outra coisa, não tem nada mais canadense no mundo do que Tim Hortons. O que é o Tim Hortons? É a Starbucks aqui, eu acho que eu já cheguei a falar dele pra você, eu mostrei uma foto, algo do tipo. E ela é tipicamente canadense, então eu acho que a maioria dos canadenses, eles têm um bocado de orgulho por terem o Tim Hortons.
e as propagandas são sempre voltadas para o orgulho nacional e tal. Eu particularmente comecei a gostar muito mais do Tim Hortons do que Starbucks. Quem precisa de Starbucks quando você tem o Tim Hortons? Para começar, o Starbucks ele cobra o olho da cara, sei lá, $4 por um café, que no Tim Hortons é $1. E o Tim Hortons ainda é mais gostoso. Eu acho que eu poderia falar de muita coisa aqui. Por exemplo, o fato de que não existe pobreza no Canadá. Sério, as pessoas que são pobres aqui têm uma casa e um estilo de vida muito melhor do que as pessoas que não têm dinheiro nem para ir para a faculdade no Brasil. É um outro nível de pobreza. Outra coisa, os canadenses são viciados em hóquei, quase do mesmo jeito que o Brasil é viciado em futebol. Tem algum estereótipo canadense que você já ouviu falar e eu esqueci de comentar no vídeo? Comenta aí embaixo, porque eu posso ter esquecido mesmo, eu posso também não saber disso. Eu ainda vou fazer um outro vídeo falando sobre a cidade de Toronto, umas características muito legais daqui, que talvez vocês gostem. Enfim, assista meus 2 últimos vídeos, principalmente esse último que eu fiz na semana retrasada. É a edição de Halloween sobre passeios. Lembrando que eu faço vídeo de 11 em 11 dias e que esse canal do YouTube só existe em função da página GoCan no Facebook. O link tá aqui na descrição, dá uma passadinha lá. E se você já tá na página, não esquece de curtir, eu posto uma coisa por dia, foto, vídeo, não importa, sempre tem uma novidade. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar eu vou estar em Montreal, na parte francesa do Canadá. Depois eu volto pra contar como foi lá. Dizem que é muito diferente da cidade de Toronto e da província de Ontário, porque foi colonizado pelos franceses, enfim. É sempre um prazer falar com vocês, a cena aleatória vai estar no final do vídeo. Abração e até a próxima. São tipo meia-noite, 1 da manhã, e de repente todas as baladas, essa aqui é a que eu acabei de sair, e aquela é um outro bar, uma boate, sei lá, tava com uma fila gigantesca, e aqui tem um outro, e todos formaram uma fila pirante de pessoas fantasiadas das mais diversas coisas. Tem outra boate ali que também tá com fila, velho.